Oi, pessoal! Hoje, a nossa reflexão é sobre uma coisa que está bem no coração da nossa fé. Essa união tão poderosa entre a verdade e a caridade, sabe? E a gente vai olhar para como Jesus viveu isso de um jeito, de um jeito tão cheio de compaixão. Vamos começar com uma situação que, olha, todo mundo já passou. Pensa aí, quando alguém chega para falar uma verdade, mas de um jeito duro, com grosseria, qual é a primeira reação? A gente se fecha, né? O coração parece que cria uma muralha na hora. Pois é uma reação supernatural. Só que o Evangelho mostra um caminho bem diferente. Jesus nunca age assim. Ele entende as nossas lutas, as nossas fraquezas lá no fundo, e é por isso que, em vez de apontar o dedo, de condenar, ele nos oferece misericórdia e uma compaixão imensa. Ok, vamos aprofundar um pouquinho nisso. O ponto central aqui é a gente observar com atenção o rosto de Jesus. Porque nele a gente encontra uma combinação perfeita. De um lado, um acolhimento que abre qualquer coração e do outro, uma firmeza que nos guia para o caminho certo. E aqui estão os dois pilares desse jeito dele de ser. Primeiro, ele era firme, inabalável na sua missão. A verdade do Pai era inegociável para ele. Mas, ao mesmo tempo, ele era transbordante de compaixão por cada pessoa, tocando os corações com a graça de Deus. Isso nos leva para essa ideia bem interessante das duas faces de Jesus. A face humana é aquela que acolhe, que entende a nossa dor, que senta do nosso lado na nossa fraqueza. Já a face divina, ela é firme na verdade, mas nunca de um jeito que ameaça. É sempre um convite para a gente mudar e não uma sentença de condenação. E olha, esse versículo de João, ele ilustra isso de um jeito brilhante. É o exemplo perfeito, talvez. Presta atenção na ordem. Primeiro, vem a caridade, o perdão, aquele acolhimento sem condições. Nem eu te condeno. E só depois, quando o coração daquela mulher já estava totalmente aberto por esse amor, aí sim vem a verdade, o chamado para uma vida nova. Vai e não peques mais. E para a gente entender ainda melhor a beleza desse jeito de Jesus, ajuda muito olhar para o extremo oposto. Vamos dar uma olhada na rigidez sem compaixão, uma atitude que a gente via muito em alguns fariseus daquela época. Nossa, a diferença é gritante, né? A abordagem de Jesus é toda baseada no acolhimento, no convite. Já a outra é rígida, é forçada. O que isso mostra pra gente? Que dá pra ter toda a letra da lei na ponta da língua, mas perder completamente o espírito dela, que é o amor. E o ponto-chave é este aqui. A compaixão não é um detalhe, sabe? Não é opcional. Para Jesus, ela é o centro de tudo, principalmente quando a gente está diante do erro de outra pessoa. Agora vamos ver como tudo isso se encaixa na nossa vida, na prática. Como é que um coração se abre através de um amor que nos encontra exatamente onde a gente está, especialmente no meio da dor? E aqui vem outra pergunta para a gente pensar com sinceridade. Não é verdade que justamente naqueles momentos de maior sofrimento é quando a gente sente a presença de Jesus consolando a gente de um jeito mais íntimo, mais real? Seja quando a gente está doente, com o corpo e a alma meio para baixo, ou quando a gente se sente perdido, sem saber que rumo tomar na vida. Ou mesmo quando o coração está ferido, sabe? Por uma perda, uma decepção. É exatamente aí, nesses momentos, que a gente entende quem Ele é. Ele é rico em misericórdia. A vontade de Deus não é ver a gente sofrer, é nos encontrar no meio do sofrimento e nos resgatar com o seu amor. Então, como é que a gente traz isso para a prática? O caminho tem 3 passos bem claros. Primeiro, buscar entender a vontade de Deus, que é sempre uma vontade de amor. Segundo, se esforçar para agir como Jesus no nosso dia a dia. E, por fim, o mais importante, talvez, cultivar um coração compassivo, um coração que acolhe antes de julgar. No fim das contas, o objetivo de toda essa jornada espiritual pode ser resumido nisso aqui: cultivar um coração terno, um coração compassivo. É isso que nos aproxima de Cristo e que tem o poder de transformar o mundo à nossa volta. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém!